Olá, pessoal, boa tarde. Vamos hoje a mais uma explicação e mais uma correção. Você viu lá na apostila o conteúdo zonas térmicas da Terra. O que são as zonas térmicas da Terra? São a classificação das áreas da Terra de acordo com a iluminação e com o aquecimento solar que ela recebe durante o ano. Então, você viu, por exemplo, você leu e está vendo na imagem que a gente tem a parte central da Terra, aqui entre os trópicos e a linha do Equador, que é a parte mais quente, a zona intertropical, que recebe luz e calor praticamente em quantidades iguais o ano inteiro. Por isso é a zona mais quente da Terra. Mesmo a Terra tendo seu eixo inclinado, mesmo tendo a curvatura da Terra, os raios solares aqui incidem diretamente. Conforme a gente vai se aproximando das zonas temperadas, observamos que os raios solares ficam mais alongados, percorrem uma distância maior para chegar até essas regiões, conforme a gente vai se aproximando dos polos e se afastando da linha do Equador. Essa próxima linha agora, por exemplo, você observa que tem, de acordo com a inclinação, os raios solares têm épocas do ano que nem tocam na superfície da zona polar, por exemplo, né? Então, quando é inverno na zona polar, os raios solares incidem de forma muito indireta e o aquecimento é bem menor, né? Quando a zona polar está na época do verão, esses raios solares ainda chegam a tocar, mas devido à inclinação e à distância, o aquecimento é bem menor. Por isso, as zonas polares ou glaciais são as zonas mais frias da Terra. Então, vamos lá. Na atividade da apostila, eu peço para você dizer as linhas imaginárias que fazem os limites dessas regiões, né? Não é um limite claro, mas é um parâmetro para a gente fazer o limite das áreas de acordo com o aquecimento e a iluminação. Então, aqui, ó, você vê essa linha que limita a zona polar do norte. É o Círculo Polar Ártico. Também a gente chama a zona polar do Ártico de zona ártica, zona glacial ártica. É o outro nome. Você vê também que esse círculo ele vai servir para um dos limites da zona temperada do norte. A outra linha que limita a zona temperada do norte é a linha chamada Trópico de Câncer. Então, a zona temperada do norte é limitada pelo Círculo Polar Ártico e pelo Trópico de Câncer. Agora você está vendo a outra linha imaginária no hemisfério sul, o Trópico de Capricórnio. No meio ficou a famosa linha do Equador, que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Esses trópicos, nessas linhas chamadas trópicos, servem então para dar o limite da zona tropical ou intertropical. Por isso, zona intertropical, entre os trópicos, que você já viu anteriormente, que é a área mais quente da Terra, né? A área que recebe mais luz e calor durante o ano todo. Em seguida, vamos ver aí a linha chamada Círculo Polar Antártico. Então, a gente está vendo que entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, há a zona temperada do sul. As zonas temperadas são aquelas que não são nem tão quentes como a zona tropical, nem tão geladas como as zonas polares. E, por fim, o Círculo Polar Antártico dá o limite da zona polar do sul, ou zona glacial sul, ou ainda zona antártica, certo? No desenho ao lado, a gente vê
uma outra forma de nomenclatura, de classificação para essas zonas. A gente diz, por exemplo, que essa zona intertropical é uma zona de baixa latitude. O que é a latitude? Vamos lembrar, é a distância da linha do Equador a qualquer ponto da Terra. Observe, aqui a linha do Equador é 0 grau e a zona tropical vai de 0 a 30 graus de latitude. Presta atenção, não é temperatura, é distância medida pela circunferência da Terra. Então, repare, 0 é baixo, né? É um número baixo. Então, por isso, baixa latitude. Conforme vamos nos afastando da linha do Equador, chegamos às áreas de médias latitudes, que são as áreas de zonas temperadas, que vão mais ou menos de 30 graus de latitude a 60 graus de latitude. Por isso, média latitude. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Grave isso. Depois, vamos observar, então, as zonas de alta latitude, que vai de 60 graus a 90 graus nos polos, que são as áreas mais frias da Terra, né? Então, alta latitude, baixa temperatura. Repetindo, então, baixa latitude são áreas de zona tropical, mais quente. Baixa latitude, alta temperatura. Médias latitudes, áreas de zonas temperadas, temperada do norte, temperada do sul. A latitude vai aumentando, a gente vai se distanciando do Equador, vai se aproximando dos polos e a temperatura vai abaixando, vai ficando frio por causa da curvatura, da inclinação e da radiação solar. Certo? Estamos entendendo? Muito bem! Nesse slide, vemos imagens. Que imagens são essas? De que zonas térmicas elas estão representando? Será que é da zona tropical, zona temperada ou zona polar? Acertou quem disse zona polar. Observe, tem uma imagem da zona polar ou glacial norte e a outra zona polar ou glacial sul. Mas, professora, tem diferença? Tem algumas diferenças, sim, né? Até mesmo a temperatura um pouquinho maior que a outra, a quantidade de gelo, a quantidade de terras. A zona polar sul, por exemplo, é um continente, o gelo está sobre a terra. Já a zona polar norte, o gelo se forma sobre o oceano glacial ártico. Os animais são diferentes. Observe que na zona glacial norte a gente vê ursos polares. Eles não existem na zona glacial sul. Na zona glacial sul a gente observa, por exemplo, pinguins, que não existem na zona glacial norte. Então a fauna também é diferente. Legal, né? Então, nesse slide, vemos mais duas imagens. De qual zona será que é essa imagem? De qual área do planeta? Das áreas temperadas ou das áreas tropicais? Acertou quem disse áreas temperadas, zonas temperadas. São aquelas que não são nem tão quentes como a zona tropical, intertropical, e nem tão frias quanto as zonas polares. Observamos, por exemplo, numa imagem, que a gente tem as folhas alaranjadas das árvores, porque nas zonas temperadas, as árvores perdem suas folhas para a chegada do inverno, porque no inverno cai neve. Se essas árvores não forem assim, elas têm que ser fortes, igual na próxima imagem, os pinheiros, né, que tem uma folha
pontiaguda, forte, para aguentar o rigor do inverno, o rigor, aguentar a queda de neve, certo? Legal! E por último, essas duas imagens maravilhosas. Se a gente já falou de zona, já mostrou a imagem de zona polar e de zona temperada, é lógico que essa aqui é da zona intertropical ou zona tropical, a zona mais quente da Terra e também a mais chuvosa, né? Por quê? Muito aquecimento, muita evaporação das águas, mais chuvas em grande parte da zona intertropical, algumas áreas menos chuvosas. Essas duas imagens são imagens daqui, do nosso território brasileiro, que está dentro da zona intertropical. A primeira imagem mostra o cerrado, que são essas árvores mais espaçadas, e a outra imagem mostra a floresta amazônica, que é essa mata fechada, com árvores altas, copas largas. Show de imagens, hein? Sua professora está ficando cada vez melhor nisso. Beijos, até a próxima!